Aqui e Ali, radiotv.com. Informações e entretenimento de Bebedouro para o mundo. Bom dia, em Bebedouro, 7 horas. Começa agora, Aqui e Ali Notícias. Aqui e Ali, radiotv.com. Aqui e Ali Notícias. Prioridade para os acontecimentos do dia. As últimas do esporte. Aqui e Ali Notícias. Os destaques do dia. Mega Sena ser sorteada hoje pode pagar 3 milhões de reais. Anvisa recebe pedido para avaliação de estudos da vacina da Janssen. CFCS passa a aplicar provas teóricas de primeira habilitação. Ribeirão Preto registra 261 novos casos de Covid-19 e 4 mortes. À disposição auxílio emergencial para representantes de cultura. Doadas 3.300 máscaras para Bebedouro. Feiras livres em praças do centro da cidade. Canil da cidade realiza atendimentos gratuitos. Profecia evitável é o tema do editorial. Os jogos de futebol no fim de semana pelo Brasileiro das séries A e B, a Copa Paulista e o Sub-23 da Segundona. Seleção brasileira feminina faz 6-0 no Equador em jogo preparatório. Corinthians elimina o Santos e é o terceiro semifinalista do Paulista Feminino. Sábado, 28 de novembro, Primavera Brasileira, Lua Crescente. Este é o dia de número 333 de 2020. Aqui e Ali Notícias, edição número 5012, uma produção Irra Comunicação, apresentação Toninho Silva e Eduardo Irra. 7 horas 2 minutos. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O CPP coloca à sua disposição uma bem estruturada área de lazer e esportes com piscinas, quadras, campo de futsal social, salão de festas, parque infantil e lanchonete. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que também é causador da chikungunya e do Zika vírus. Cerca de 550 mil doentes necessitam de hospitalização e 20 mil morrem em consequência da dengue. Por isso, é primordial uma ação do governo, juntamente com a população, para higienizar esse mal que nos assombra. Faça a sua parte. Não deixe água parada. Jogue fora pneus velhos. Vire garrafas de boca para baixo. E evite o acúmulo de água em jardins. Não se esqueça também de manter fechadas as tampas de caixas d'água. Essa é uma luta de todos. Vamos juntos contra a dengue. Empreendedorismo e solidariedade são temas da edição de novembro da Aqui e Ali. O ICDH, Instituto de Compromisso com o Desenvolvimento Humano, leva cultura e arte a bairros de Bebedouro com a Companhia de Dança Desiderata. Conheça a história deste projeto que conta com 105 alunos e oferece oportunidades para crianças, adolescentes e jovens da periferia. A empresária Valquíria Medeiros Ferreira e suas filhas Ana Beatriz e Camila abrem as portas da Amazing Fashion, com coleções plus size e convencional para mulheres elegantes e cheias de estilo. A dermatologista doutora Iane Batista aborda o tema acne. Ela discorre sobre alguns tratamentos para quem convive com as temidas espinhas. Na página Estilo, Laís Santin aborda os diferenciais de designers brasileiros.
Na coluna do psicólogo Marcelo Pelissari, ecoansiedade, mudanças climáticas e como isso influencia sua saúde mental. Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e região. 7h05. Aqui e Ali Notícias, previsão do tempo, comemorações, santo do dia. Sol com algumas nuvens, não há previsão de chuva neste sábado para Bebedouro e a microrregião. O pôr do sol se dará às 18h40. Temperatura máxima de 33 graus, umidade relativa no ar 74%. Para amanhã, domingo, sol com algumas nuvens, não há previsão de chuva. Temperatura máxima de 33 graus e mínima de 22. Comemoram-se hoje, 28 de novembro, o Dia da Independência do Burundi, em 1962, cuja capital é Bujumbura. Dia do Soldado Desconhecido e o Dia da Independência da Mauritânia, em 1960, cuja capital é Nouakchott. Hoje, 28 de novembro, é o dia de São Sóstenes. Ele viveu no século I e foi discípulo do apóstolo Paulo. Antes de se converter ao cristianismo, Sóstenes foi chefe da sinagoga do Corinto. O ambiente hostil da cidade, que era gerado pela existência de diferenças, raças e religiões em conflitos, foi amenizado com a interferência de Sóstenes. Agora, os fatos que marcaram o dia pelo mundo, a imprensa fazendo a memória da informação, os acontecimentos ao longo dos anos no dia de hoje. No dia 28 de novembro de 1582, William Shakespeare, então com 18 anos, se casou com Anne Hathaway, de 26. Apesar do matrimônio, o escritor tinha um caso com Willa Hart, que trabalhava em sua companhia teatral como figurinista. Em 28 de novembro de 1954, o físico italiano Enrico Fermi, teórico da bomba atômica, morreu aos 53 anos de câncer. No dia 28 de novembro de 1975, foi inaugurada em Cubatão, em São Paulo, a Petroc, Sociedade Anônima, primeira indústria nacional destinada a produzir coco-calcinato de petróleo, matéria-prima para a fabricação do alumínio. E em 28 de novembro de 1996, a Justiça condenou os policiais que assassinaram 8 meninos na Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro. A chacina aconteceu em 23 de julho de 1993. Aqui e Ali, radiotv.com. As apostas em casas lotéricas ou pela internet para o concurso 2322 da Mega Sena podem ser feitas até às 7 da noite de hoje. A aposta mínima custa R$ 4,50. O sorteio também será realizado hoje, mas às 8 da noite. Para esse sorteio, o prêmio previsto é de R$ 3 milhões para quem acertar as 6 dezenas. Boa sorte! Anvisa recebe o pedido de submissão contínua da vacina da Covid-19 em desenvolvimento pela Janssen. Com a urgência da pandemia, a agência reguladora passou a utilizar a modalidade de submissão contínua para agilizar o registro dos imunizantes. Os fabricantes podem enviar os documentos dos estudos aos poucos, não necessariamente de uma só vez. Assim, a Anvisa avalia a situação durante o processo e, caso esteja tudo certo, consegue aprovar a última parte dos testes em humanos com maior rapidez. De acordo com a agência, a Janssen protocolou o primeiro pacote de dados com informações sobre a vacina nesta sexta-feira. Os técnicos terão até 20 dias para analisar os documentos. A vacina, candidata da
Janssen, Johnson e Johnson é uma das 4 que receberão autorização para teste da fase 3, a última no Brasil. As outras são da Oxford, da Pfizer e da Biotechnic, e a da Sinovac. O estudo da Johnson Johnson no país está sendo conduzido em 11 estados, com previsão de envolver até 7.560 pessoas com mais de 18 anos. Aqui Ali Notícias, pelo canal online aquialiradiotv.com. Na Tudo Belo Moda Bebê, Infantil, Teen e Adulta com os melhores preços e excelente qualidade. As promoções não param, confira. Macacão curto de bebê a partir de R$ 34,90, macacão longo de bebê a partir de R$ 37,90, regata masculina do número 1 ao 16 a partir de R$ 17,90. Na Tudo Belo você encontra o enxoval completo para o seu bebê, móveis, kits de berço, carrinhos, cadeirinhas de carro e muito mais. E continua a promoção Black Friday na Tudo Belo. Tudo Belo, loja completa e amplo estacionamento. Coronel João Manuel, 839, Centro Bebedouro, telefone 3342-7272. A informação na sua manhã. Daqui a pouquinho, após o intervalo, CFCs passam a aplicar provas teóricas de primeira habilitação. 7h11. Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, amortecedores, escapamentos, peças para reposição, alinhamentos e balanceamentos. O prazer de dirigir com segurança e com o seu veículo em dia com a manutenção. Radial Pneus, Avenida Raufurquim, 1390. Telefone 17 3342 7744, Bebedouro. Muitas novidades para você. Aqui Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. Se você tem problema de visão, Solbira tem a solução. Ligue 98100-9787 e conheça a solução para o seu problema de visão. Ligue 98100-9787 e agendaremos sua consulta com um super desconto no oftalmo de sua preferência. Porque sabe quem tem a solução para o seu problema de visão? Solbira. Solbira. Solbira tem a solução. 98100-9787, a solução para sua boa visão. Bira Vieira, a melhor rede de óticas da região. Bebedouro, Monte Azul e Rio Preto. 7h13. Aqui Ali Notícias. O que acontece na sua cidade? Detran de São Paulo autoriza os CFCs a aplicarem a prova técnica da primeira habilitação. São 400 os credenciados. A expectativa é que esse número ultrapasse em breve a marca de 1.000 unidades. As questões das provas e as correções continuam a cargo do Detran São Paulo, que também fiscaliza todas as etapas para garantir o cumprimento legal das exigências estabelecidas em portaria. Os CFCs têm de atuar dentro do limite de 50% da capacidade. O aluno faz opção por realizar a prova teórica monitorada de maneira tradicional, ou seja, na unidade do Detran poupa tempo, basta agendar previamente. As antigas autoescolas são agora o Centro de Formação de Condutores, os CFCs, credenciados pelos departamentos estaduais de trânsito para capacitar para a condução de veículo automotor, com aulas teóricas e práticas para obtenção da CNH. Há 3 tipos de CFCs. A, que é aptos
para aula teóricas, B, aptos para aulas práticas e AB, aptos para aulas práticas e teóricas, além das aulas e da aplicação de provas. Os CFCs A e AB oferece curso de reciclagem para motoristas com carta suspensa e que buscam a reeducação para recuperar o direito de dirigir. Aqui e Ali Notícias, em seu canal da web, informação e cultura que fazem você voar mais alto. Tem início o pagamento da renda básica emergencial para 7 mil artistas e profissionais do setor cultural aptos a receber o auxílio da Lei Aldir Blanc. São 14 mil inscrições realizadas pela plataforma www.dadosculturais.sp.gov.br. Os beneficiários têm direito a R$ 3.000 em parcela única ou, no caso de mãe provedora, o valor dobrado. De Bebedouro, vários artistas e profissionais do setor cultural fizeram as inscrições e têm direito a receber esse auxílio. A Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo providencia a checagem final dos cadastros e estima que 50% dos inscritos não atendam aos requisitos legais. Infelizmente, a lei restringe muito o universo de potenciais beneficiados. Os profissionais devem acompanhar o processo diretamente na plataforma com login e senha cadastrados no momento da inscrição ou pelo e-mail auxiliocultura@turismo.gov.br. Compromisso com a comunidade, a sua fonte segura de informação. De segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas e das 11 ao meio-dia, e aos sábados, somente às 7 da manhã, as informações de interesse geral são divulgadas ao vivo em aquiali.radiotv.com. Baixe o aplicativo ou acompanhe pelo Radiosnet ou por meio do Facebook. Você também pode ter acesso ao programa pelo YouTube. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Aqui Ali Notícias, o que acontece na sua cidade. Internet top de linha para toda a família e sua empresa. Escolha MD Brasil, qualidade em telecomunicações e tecnologia da informação. Velocidade na conexão é com a MD Brasil. Assistência técnica e atendimento rápido e personalizado. MD Brasil, TI e Telecom, do centro de Bebedouro para o mundo. Rua Vicente Pascoal, 332, telefone 3344-7277. Aqui e Ali, radiotv.com. Daqui a pouquinho, doadas 3.300 máscaras para Bebedouro. 7 horas 18 minutos. Empreendedorismo e solidariedade são temas da edição de novembro da Aqui e Ali. O ICDH, Instituto de Compromisso com o Desenvolvimento Humano, leva cultura e arte a bairros de Bebedouro com a Companhia de Dança Desiderata. Conheça a história deste projeto, que conta com 105 alunos e oferece oportunidades para crianças, adolescentes e jovens da periferia. A empresária Valquíria Medeiros Ferreira e suas filhas Ana Beatriz e Camila abrem as portas da Amazing Fashion, com coleções plus size e convencional para mulheres elegantes e cheias de estilo. A dermatologista doutora Iane Batista aborda o tema acne. Ela discorre sobre alguns tratamentos para quem convive com as temidas espinhas. Na página Estilo, Laís Santin aborda os diferenciais de designers brasileiros. Na coluna do psicólogo Marcelo Pelissari, ecoansiedade, mudanças climáticas e como isso influencia sua saúde mental. Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e região.
Você sabia que 41 mil toneladas de alimentos são desperdiçadas todos os dias no Brasil? 25 milhões de pessoas poderiam ser alimentadas todos os dias com os alimentos desperdiçados no país. Entre os produtos, frutas, hortaliças, raízes e tubérculos são os mais descartados. Quase metade do que é colhido é jogado fora, de acordo com os dados da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. O Brasil ainda não tem uma política nacional que regule iniciativas de combate ao desperdício de alimentos e defina o destino de sobras do processo de produção, comercialização e consumo. Mas na Câmara dos Deputados tramitam atualmente quase 30 projetos de lei com esse objetivo. Faça sua parte. Leve sempre uma lista de compras ao supermercado para que você compre apenas o necessário. Seja um consumidor consciente, não desperdice. Preste atenção. Agora uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Algum familiar ou pessoa mais próxima de você está com suspeita de uma doença respiratória? Então, procure manter ambientes bem arejados. Para isso, abra portas e janelas para permitir a perfeita circulação do ar. Você ouviu uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na Rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. 7h21. Aqui e ali, multipercursos mundo afora. Prefeitura recebe 3.300 máscaras doadas pela Cooper, Citrus e Singenta. Entrega a cargo do diretor comercial de máquinas da cooperativa, José Geraldo da Silveira Melo. A ajuda auxiliará ainda mais o município no trabalho de prevenção e de combate ao novo coronavírus, afirma o prefeito Fernando Galvão. O prefeito eleito Lucas Serem enfatiza a importância das boas parcerias. Ele comemora o fato de que Bebedouro é privilegiada por contar com a Cooper Citrus, com a expectativa de manter essa união de forças com vistas ao bem-estar da cidade e da saúde da população. José Geraldo da Silveira Melo afirma que mais essa iniciativa reforça valores fundamentais e concretiza ações de prevenção à Covid-19. A exemplo de equipamentos recentemente instalados na feira Drive-Thru no Sambódromo e do trator de pulverização com percurso por ruas da cidade. Aqui e ali, radiotv.com. Ribeirão Preto registrou 261 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas e 4 mortes, aponta o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde nesta sexta-feira. Com atualização diária, sobe para 33.849 o número de infecções no município. O total de mortes chega a 894. De quarta para quinta-feira, houve o aumento de 449 suspeitas, passando de 78.488 para 78.937. Ao todo, 43.724 foram descartadas, sendo 124 só ontem. Do total de casos do novo coronavírus em Ribeirão, 30.995 pessoas tiveram sintomas de gripe e 2.894 apresentaram quadro de síndrome respiratória aguda grave. As mortes informadas nesta sexta-feira são de 3 mulheres e um homem. O paciente do sexo masculino morreu no dia 16 de agosto. Ele tinha 83 anos e estava internado em um hospital privado.
Entre as 3 mulheres, todas idosas, uma morreu em casa e o histórico dela de comorbidades para o coronavírus está em investigação. As outras 2 vítimas estavam internadas e tinham outras doenças. Aqui, ali, notícias. O que acontece na sua cidade? Prefeitura, Fundo Social, Departamento de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Senar e Sindicato Rural de Bebedouro realizam a Feira do Produtor Rural aos sábados, das 8 às 12 horas, na Praça da Concha Acústica, em frente à Matriz de São João Batista. São vendidos produtos livres de agrotóxicos diretamente da horta, oferecidos a preços atrativos por produtores de Bebedouro e da região. Amanhã, domingo, das 6 da manhã ao meio-dia, na praça, em frente à prefeitura, a tradicional feira livre com o comércio de hortifruti granjeiros, de utilidades domésticas, de comestíveis caseiros e embalados para levar para casa e de trailers de salgadinhos, refrigerantes e sucos, inclusive garapa de cana espremida na hora. Também frango assado e espetinhos de carne suína, bovina e de frango. Tudo, aliás, uma delícia. Importante é não se descuidar da segurança pessoal e respeitar, seguir os protocolos de saúde sanitários paralelamente ao distanciamento entre cada cliente e os feirantes. Formas de evitar a contaminação e a proliferação do novo coronavírus. No local da tradicional Feira Livre, na Praça Valêncio de Barros, a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, as vigilâncias sanitárias e epidemiológicas e guardas municipais estão a postos para devida fiscalização e orientação, inclusive com equipamentos de desinfecção por meio de pulverização, além, é claro, de álcool em gel. Aqui, ali, notícias. Prioridade para os acontecimentos do dia. Na Tutubelo Moda Bebê Infantil tinha adulto com os melhores preços e excelente qualidade. As promoções não param, confira. Macacão curto de bebê a partir de R$ 34,90. Macacão longo de bebê a partir de R$ 37,90. Regata masculina do número 1 ao 16 a partir de R$ 17,90. Na Tutubelo você encontra um enxoval completo para o seu bebê, móveis, kits de berço, carrinhos, cadeirinhas de carro e muito mais. Tutubelo, loja completa e amplo estacionamento. E continua a promoção na Black Friday. Rua Coronel João Manuel 839, Centro Bebedouro, telefone 3342-7272. Aqui e ali, radiotv.com. O editorial logo após o intervalo comercial, intitulado Profecia Evitável. 7h27. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Você sabia que a reciclagem reduz de forma importante o impacto sobre o meio ambiente? O processo de separação dos lixos diminui as retiradas de matéria-prima da natureza, gera economia de água e energia. Além disso, reduz a disposição inadequada dos resíduos. A reciclagem economiza recursos naturais e gera renda para os catadores de lixo que dependem desse descarte para sobreviver. É importante saber que é reciclado tudo aquilo que constitui interesse de transformação de partes ou o seu todo. Esses materiais poderão retornar à cadeia produtiva para virar o mesmo produto ou produtos diferentes dos originais. Lembre-se de nunca misturar recicláveis com orgânicos, como cascas de frutas e legumes. Coloque plásticos, vidros, metais e papéis em sacos separados. Recicle e contribua para o bem do planeta. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na
pneus, acessórios, molas, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento, radial, pneu. Raul Curvin 1390. Radial, pneus, amortecedores e escapamentos. 7h29. Você sintoniza aqui ali radiotv.com. Informação e entretenimento de Bebedouro para o mundo. O Canil Albergue Municipal de Bebedouro promove gratuitamente o bem-estar de cães e gatos em todo o município por meio de adoções, de assistência à saúde e de castração. Esse trabalho é permanente. Uma das metas é mobilizar a população para adotar animais e conscientizar sobre a guarda responsável. Castrações são realizadas com agendamento na unidade pelo telefone 17 3343 9394. Visitas podem ser feitas das 7 às 16 horas. O canil fica na Avenida Amileto Stamato, no recinto da FECIB Nova, na zona leste de Bebedouro. Aqui ali Notícias, editorial. Profecia evitável. Já era o atual século quando vozes de peso como de Bill Gates e de Barack Obama anteciparam a iminência de uma pandemia de proporções bíblicas. A peste chegou em 2019, entra em sua segunda onda em muitos países e os mortos se avolumam de forma assustadora. São mais de 175 mil. A retomada econômica é lenta e incerta. Poucos setores operam com liberdade. As receitas seguem baixas, não há linhas de crédito suficientes, aumentam os preços para compensar os poucos negócios. Não faltam alimentos, mas o trigo e a cevada já pesam no orçamento dos lares, porque várias empresas fecham e o desemprego se alastra. O auxílio emergencial do governo alcançou 60 milhões de brasileiros, mas há questões legais e orçamentárias para a sua continuidade. Tanto que já foi reduzido de 600 para 300 reais. O teto de gastos e a responsabilidade fiscal exigem mais receitas para o Estado, cuja origem está num setor privado sem meios para pagar impostos e nas ondas imprevisíveis da pandemia. É urgente equacionar as dívidas fiscais e trabalhistas para evitar a quebradeira de quem emprega e a fome dos desempregados. A alternativa para a dívida fiscal é o perdão de multas e o parcelamento do pagamento. Opção semelhante cabe aos débitos trabalhistas. Ambas as soluções reduzem o peso do desembolso total mensal do empregador, permitindo a sustentabilidade de sua operação e, consequentemente, de empregos. E o piso da parcela dos débitos trabalhistas garante receita muito superior ao que um programa de renda direta pode oferecer às famílias. O perdão de multas poderá viabilizar a regularização da situação fiscal de milhares de empregadores e o afluxo de receita para o Tesouro. E a correção monetária de dívidas trabalhistas deve dar lugar ao INPC. Agora que a Selic caiu dos 2 dígitos. A fome depois da peste é uma dedução lógica com precedente histórico, não uma profecia inescapável. Buscar alternativas para reduzir o seu impacto é uma responsabilidade geracional. E a partir do ano que vem, novos prefeitos ou então administradores municipais
reeleitos. No caso de Bebedouro, novo prefeito. Que no ano que vem, 2021, ele também pense nesse aspecto, o desemprego em relação à crise da pandemia. Mesmo que a vacina comece a ser aplicada, para normalizar, vai demorar. E os prefeitos reeleitos e reeleitos devem pensar nisso em nível municipal. É isso. Aqui e ali, radiotv.com. Daqui a pouquinho, no bloco de esportes, Os jogos de futebol no fim de semana pelo Brasileiros das Séries A e B, a Copa Paulista e o Sub-23 da segunda divisão. Seleção brasileira feminina faz 6-0 no Equador em jogo preparatório. Corinthians elimina o Santos e é o terceiro semifinalista do Paulista Feminino. 7h35. Ganhar o teu sorriso é tudo que eu mais quero. Tudo tem mais cor, tudo fica belo. Se o presente for, tá tudo belo. Tudo belo, pra quem cuida com amor. Tudo belo, pra tudo belo eu vou. Apesar das pessoas acharem que existe muita água potável em abundância no mundo, a realidade é bem diferente do que parece. Existem 97% de águas salgadas e 3% de águas doces no planeta. Mas a quantidade de água potável disponível ao uso humano é bem menor, 0,007% desse imenso total. A água é fonte de vida, porque não existe nenhuma célula viva sem água, ou seja, sem água não sobrevivemos. Por isso, é importante a conscientização de consumo e preservação do líquido mais precioso que existe. Todos podem e devem ajudar a cuidar da água. Observe o seu uso diário de água e pense em como você poderia mudar os seus hábitos de forma a economizá-la. As metas são individuais, mas a conquista de preservação é de todos nós. Empreendedorismo e solidariedade são temas da edição de novembro da Aqui e Ali. O ICDH, Instituto de Compromisso com o Desenvolvimento Humano, leva cultura e arte a bairros de Bebedouro com a Companhia de Dança Desiderata. Conheça a história deste projeto que conta com 105 alunos e oferece oportunidades para crianças, adolescentes e jovens da periferia. A empresária Valquíria Medeiros Ferreira e suas filhas Ana Beatriz e Camila abrem as portas da Amazing Fashion, com coleções plus size e convencional para mulheres elegantes e cheias de estilo. A dermatologista doutora Iane Batista aborda o tema acne. Ela discorre sobre alguns tratamentos para quem convive com as temidas espinhas. Na página Estilo, Laís Santin aborda os diferenciais de designers brasileiros. Na coluna do psicólogo Marcelo Pelissari, ecoansiedade, mudanças climáticas e como isso influencia sua saúde mental. Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e região. Sete horas 38. Aqui e Ali Notícias e o esporte pra você. Futebol, futsal, artes marciais, basquetebol, natação, vôlei, atletismo, automobilismo. Todas as modalidades no Aqui e Ali Notícias. Aqui e Ali Notícias e o esporte para você. Campeonato Brasileiro da Série A, 23ª rodada. Anteontem, dia 26, jogaram Fortaleza 1, Goiás também 1. Hoje, dia 28, às 17 horas, jogam Palmeiras e Atlético Paranaense. Santos e Sport Recife. Às 19 horas, Bahia e São Paulo. Às 21 horas, Atlético Goianiense e Inter de Porto Alegre. Segunda-feira, dia 30, às 18 horas, jogam Vasco da Gama e Ceará.
Às 20 horas, Fluminense do Rio e RB Bragantino. E adiado para o dia 31 de janeiro, Grêmio de Porto Alegre e Flamengo do Rio. Brasileiro da Série B, 24ª rodada. Anteontem, Figueirense de Santa Catarina e Botafogo de Ribeirão, 0-0. Ontem, Oeste e América de Minas empataram em 1-1. Operário de Ponta Grossa venceu o Paraná Clube por 1-0. Sampaio Correia do Maranhão perdeu para o Brasil de Pelotas por 1-0. Cruzeiro de Belo Horizonte perdeu em casa para o Confiança de Sergipe 2-1. O Cuiabá derrotou o Avaí de Santa Catarina por 2-1. Hoje, às 4 da tarde, CSA de Alagoas e Ponte Preta de Campinas, às 6h30 da noite, Vitória da Bahia e CRB de Alagoas, às 9 da noite, Guarani de Campinas e Chapecoense de Santa Catarina e Juventude de Caxias do Sul e Náutico do Recife. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. Copa Paulista, oitavas de final, primeira rodada, hoje, dia 28 às 15 horas, joga o Nacional da Capital e Portuguesa de Desportos. Ponte Preta de Campinas e São Bernardo, Osasco, Audax e Portuguesa Santista, Primavera de Indaiatuba e Comercial de Ribeirão, Água Santa de Diadema e Novo Horizontino. Às 17 horas, Velo Clube Rio Clarense e Marília. Amanhã, dia 29, às 15 horas, Atibaia e 15 de Piracicaba. Às 17 horas amanhã, Ferroviária de Araraquara e Botafogo de Ribeirão. Agora o Paulista Sub-23 da segunda divisão, quartas de final, jogos de ida. Hoje, às 3 da tarde, Rio Branco de Americana e São José, Mauá Futebol e Grêmio Prudente, Itararé e Mantiqueira de Guaratinguetá. E amanhã, às 10 da manhã, Oswaldo Cruz e Bandeirante de Birigui. Desde o alvorecer às 7 da manhã, Aqui e Ali Notícias. Fique por dentro do que acontece na sua cidade. Daqui a pouquinho, após o intervalo comercial, Seleção Brasileira Feminina faz 6-0 no Equador em jogo preparatório. 7 horas e 42 minutos. Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, amortecedores, escapamentos, peças para reposição, alinhamentos e balanceamentos. O prazer de dirigir com segurança e com o seu veículo em dia com a manutenção. Radial Pneus, Avenida Raufurquim, 1390. Telefone 17 3342 7744, Bebedouro. Muitas novidades para você. Aqui e Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. A prática de exercícios é extremamente importante para a saúde física do nosso corpo. Assim como a água tem uma função importante para o organismo, se exercitar é indispensável para manter a musculatura em movimento, gastar energia e fortalecer os ossos e articulações. Além de ajudar na diminuição do estresse, melhora no fluxo de sangue ao cérebro e redução da ansiedade. Praticar exercícios regularmente previne todos esses problemas e também ajuda na recuperação de depressão e autoestima, que são muito comuns na sociedade. Mova-se, viva uma vida feliz. Sete horas e 44 minutos. O esporte em todas as modalidades. Informações selecionadas para você ficar bem informado.
Sextou com S de seleção brasileira feminina, ou se preferir, S de 6-0. Depois de 8 meses sem compromissos internacionais por conta da pandemia do Covid-19, o Brasil voltou a campo na noite desta sexta-feira e na Neoquímica Arena goleou o Equador por 6-0 em jogo preparatório visando os Jogos Olímpicos de Tóquio adiados para 2021. Na próxima terça-feira, dia 1º, as duas seleções voltam a se enfrentar, desta feita no estádio do Morumbi, às 9h30 da noite. O duelo encerra o calendário da seleção brasileira no ano de 2020. Antes de a bola rolar, os jogadores respeitaram um minuto de silêncio em homenagem ao ídolo do futebol mundial, Maradona, e às vítimas da Covid-19. Toninho Silva. Primeiro, seleção brasileira feminina de vento em popa com a técnica Bia Sandage, realmente fazendo boas apresentações, algumas jogadoras já com uma atenção especial por parte da treinadora, porque tem realmente apresentado uma performance muito acima da média em comparação àquilo que faziam anteriormente. Quer dizer, a seleção no caminho certo para os Jogos Olímpicos de Tóquio, que foram adiados para o ano que vem. Com certeza, e a técnica, ela está promovendo, Eduardo, e com muita atenção, garotas que, dando a chamada oportunidade, ao caso, algumas jogadoras da Ferroviária de Araraquara, que tem um excelente time de futebol feminino, e ela está com os olhares aqui para a cidade de Araraquara, para as meninas de Araraquara. Então, acredito que esteja no caminho certo. A única coisa que nós sentimos com a seleção brasileira, no caso feminina, é que tem muito espaço distante de um jogo para o outro, ou de não tem assim uma competição ativa como tem o time masculino. Que temos Copa América, temos eliminatórias, e falta isso para a seleção brasileira. A Confederação Brasileira de Futebol Feminino precisaria olhar com mais atenção isso aí, apertar, fechar mais um pouco o calendário para que tivesse mais, não ficasse tão distante, a apresentação da seleção quanto ao futebol regional, ao futebol local de cada país. Aliás, Toninho, excelente essa sua observação, afinal de contas, numa época em que está havendo cada vez mais equiparação entre as atividades das mulheres e dos homens, também no esporte e principalmente no futebol, que era uma modalidade que se dizia antigamente só para os homens, para os machos. Hoje as mulheres aí estão, como você citou, a Ferroviária de Araraquara, fazendo bonito dentro das 4 linhas. Isso poderia ser incentivado também em nível municipal, né? E falando em nível, Eduardo, ainda esse ano, mesmo vivendo a pandemia, a confederação já deu uma equiparada, quanto ao nível salarial das meninas, que acho que já era tempo de ser feito isso, porque o desnível, a diferença era muito grande entre o masculino e o feminino. Agora já deu uma melhorada boa, muito ótima nos valores para as meninas que disputam, aí vestem a camisa da seleção brasileira. Toninho, já que os governos, principalmente da União, não falam muito, até desprezam a Covid-19, as meninas do futebol respeitam e demonstram isso dentro das 4 linhas, tanto que ontem acabaram rendendo homenagens em termos de silêncio para as vítimas da Covid-19. Né? É muito bonito essa atitude do Brasil aí, Eduardo. Como você diz, tem muitos, os governantes, aqueles que estão lá em cima, que deveriam mostrar e até provar através do sistema de saúde. Bom, não houve nem entendimento entre o pessoal forte da saúde do país e o governo brasileiro, que dirá esse entendimento passar para o povo. Mas é muito válido a seleção brasileira, essas apresentações, e agora volta a se apresentar no Morumbi, O próximo jogo agora é no Morumbi, terça-feira, às 9h30 da noite. Terça-feira, um novo encontro. Mas está no caminho certo a seleção brasileira. Já que estamos falando em homenagem, é claro que nos Jogos dos Homens também, anteontem, foram rendidas homenagens ao Diego Armando Maradona,
e as mulheres também fizeram a sua parte ontem. E falando no Maradona, que coisa alucinante o carinho e o prestígio que esse jogador tinha, principalmente na Argentina. É claro que houve manifestações em todo o mundo, né, principalmente na Itália, onde ele jogou e passou, fez coisas boas pelo futebol lá. Mas eu fiquei impressionado, Eduardo, o carinho que ele tinha e a aglomeração, o tumulto que causou no seu velório na Argentina. Isso realmente vem confirmar aquilo que muitos observadores, especialistas, cronistas esportivos falam, que depois do Edson Arantes do Nascimento Pelé, vem o Diego Armando Maradona. Né? Mesmo ele tendo vivido uma vida regada de tortuosa, né, de drogas, de sexo, prostituição, enfim, mas não tira de forma alguma o talento dele, principalmente naquele jogo contra a Inglaterra, que foi o jogo do brilho, da explosão do Maradona. Antes, até foi muito propício esse jogo, está dentro de um calendário da Copa do Mundo, quando pouco tempo antes houve a chamada Guerra das Malvinas, aquela guerra absurda, né, estrondosa de maluquice, né, que a Inglaterra queria a parte da Argentina, a Argentina achava que aquela parte era dela. Então foi justamente contra a Inglaterra que o Maradona fez aqueles gols maravilhosos que até hoje vive na memória de todo mundo. Então, dentro de campo, o craque não se contesta. Maradona sempre será o grande astro da Argentina e do mundo. A oportunidade essa semana de publicar uma crônica a respeito do Diego Armando Maradona e uma observação que resume muito bem. Dentro de campo, puro talento e, acima de tudo, não apenas um jogador de futebol, mas um artista, porque conseguia teatralizar com o seu talento, seus dribles, a sua velocidade e a sua visão de gol. Mas, fora de campo, deixava de ser um atleta na acepção da palavra por causa de uma palavrinha pesada, cocaína e outras drogas. O Maradona, Eduardo, que tinha um lado muito bom, um lado solidário, no ano de 1985, aconteceu um terrível terremoto. Bom, todos os terremotos são terríveis, né? No México, e devastou, principalmente na cidade do México. E o Maradona tomou a frente de levar a seleção argentina para jogar contra a seleção mexicana em prol dos desabrigados, daqueles que sofreram com o terremoto no México. E a exigência do Maradona é que os canais de TV que fossem transmitir cedessem todos os direitos. Ninguém cobrasse sequer um só centavo, $1 ou ien, seja qual fosse a moeda. Não era para cobrar nada. E isso ele conseguiu. Ele levou a seleção da Argentina no México, em um momento difícil do país, que tinha passado por um terrível terremoto, levou a seleção da Argentina e nenhuma emissora de TV, todas as que transmitiram em rede internacional, nenhuma cobrou um só centavo. Então é o lado solidário do Maradona, que até poucos, né, desconhecem desse fato. Aqui e ali, notícias esportes. O Corinthians é o terceiro classificado das semifinais do Campeonato Paulista Feminino. Na noite desta sexta-feira, as comandadas da técnica Arthur Elias receberam o Santos no Parque São Jorge, em São Paulo, pela rodada de volta das quartas de final. Até perderam por 2-0, gols marcados no segundo tempo por Amanda Gutierrez aos 2 minutos e Cristiane aos 3. No entanto, haviam vencido o primeiro embate por 5-2 e garantiram a vaga com o placar agregado de 5-4 após 2 jogos. Antes, Ferroviária e Red Bull Bragantino já haviam avançados na noite de quinta-feira. As araraquarenses fizeram 5-1 no somatório após 180 minutos contra a de Taubaté, enquanto as bragantinas anotaram 2-1 no São Paulo. O último classificado do Paulista Feminino de Futebol será conhecido na manhã deste sábado, hoje,
Após conquistar o título na primeira partida por 2-0 no Martins Pereira, em São José dos Campos, o Palmeiras recebe o São José logo mais às 11 horas no estádio Nelo Bracalente, em Vinhedo. Ainda não é possível, portanto, apontar quais serão os confrontos na próxima fase. Afinal de contas, o time de melhor campanha, somando as etapas anteriores, vai enfrentar o pior, consequentemente, o segundo melhor pegará o terceiro. Toninho Silva, você que é narrador de futebol, prepare a garganta se você for transmitir um jogo das meninas, porque vai gritar muitos gols em favor não só da seleção brasileira, mas de outros grandes times, como a Ferroviária, que tem se sobressaído. As mulheres, contudo, não só nesse programa, mas na modalidade do futebol, de modo geral, dentro do Brasil, né? Há um bom tempo atrás, o futebol feminino era lento, moroso, cuidadoso. Hoje não, você assiste uma partida de futebol feminino, principalmente as meninas de Araraquara, o time do Santos, do Corinthians, RB Bragantino, enfim. Hoje são jogadas bruscas e rápidas, né? Com perfeição, com qualidade. Eu vou ser sincero, viu, Eduardo? Tem muitos times de futebol das meninas aí que era melhor representar os homens no Campeonato Paulista. E eu queria até fazer uma pergunta para você, Eduardo. Tem muitas meninas jogadoras, o caso da Marta mesmo. A Marta, jogaria no time atacante do Bahia, ali do lado do Gilberto. Eu colocaria no comando de ataque. Até da seleção brasileira, assim, para você. Com a agilidade dela, a criatividade. Então, agora, no regulamento, nas regras, tem alguma coisa que impeça que uma mulher jogue? Eu já procurei isso aí, não encontrei. Também desconheço. Acho que não tem nada. Também desconheço. Então, pronto, ficaria uma sugestão. E eu colocaria a Marta no comando de ataque do meu querido Bahia. Olha, Toninho, soltar a vinhetinha aqui agora, o resto é por você, hein? A Inter de Bebedouro agora, com certeza, vai se reestruturar. Houve muitos comentários esta semana e na semana passada, e até comentários maldosos, comentários de críticas quanto à Internacional no Sub-23 e quanto à Internacional na categoria Sub-20. Esta semana nós fizemos uma entrevista com o presidente do Conselho, Luiz Cláudio Mariano, que deu uma explanada em geral do que aconteceu com a Inter fora de campo, a reestruturação da Inter. Na verdade, a Inter teve uma reestruturação e poucos viram isso, porque na verdade o torcedor quer ver gol, né? Quer que o time vá para frente, mas não olha o que foi feito. Então, muitas coisas boas em prol da Internacional, principalmente com a casa do alojamento, que era em péssimas condições, essa é a realidade, e foi reestruturada, ficou de ótima qualidade agora para atender os meninos, aqueles que vão jogar futebol. Fez uma parceria, a antiga casa foi reformada, a GCM montou uma academia lá, e a Inter fez parceria, aproveitou essa academia fazendo parceria. Então, já economizando, né, para não pagar à frente. Montou aí dentro de um container, uma loja, que agora anda para todos os lados. Cate um caminhão, coloca em cima de um caminhão plataforma e localiza. E está funcionando. Está funcionando isso. Então, houve muitas críticas, Eduardo, e principalmente na categoria Sub-20. Porque vocês entregaram o time e tal. Essa pessoa, esse gestor de Ribeirão Preto que está tocando a equipe Sub-20, é o mesmo que há um bom tempo atrás já vem tocando o Sub-11, o Sub-17, o Sub-15. Então não é um qualquer. Deu errado, deu errado. Agora, muitos criticaram a semana passada e essa semana, por que vocês não encerram o contrato? Não, o contrato não é desse jeito, não. Não é assim que vai encerrando o contrato, não. Se tem contrato, tem que cumprir. Então, espera-se acabar o contrato, a hora que terminar o contrato, terminou o contrato, termina a linha de direito de assinatura. Aí pensa para o ano que vem. É o que está fazendo a Internacional. Houve muitas críticas também quanto ao gestor da Internacional, o senhor Marcelo Casado,
que não tem nada a ver, na minha opinião particular, não tem nada a ver com aquilo, com o rendimento do time dentro de campo. Se houve alguma escolha errada, ou seja, aconteceu de errar, todo mundo está sujeito a isso, porque é humano, erra, foi na escolha do treinador. Treinador, o Sr. Walter, uma pessoa muito educada, muito atenciosa, só que não deu certo ele no comando da Internacional. Por que não deu certo? Porque os meninos da qual ele comandou, o Sub-23, não entraram na mesma. Faltou aquilo que eu já falei várias vezes aqui no programa, Eduardo. Faltou para aqueles que estavam dentro de campo, né, para os jogadores, faltou brilho, faltou raça. Não tinha empenho, não tinha aquela garra, aquela volúpia, aquela vontade de jogar, Eduardo. Até mesmo nas comemorações no gol que aconteceu na cidade de Novo Horizonte, quando jogou contra o São Carlense, e estava ganhando de 1-0, sofreu gol, eles ficou comemorando assim, como se fosse uma pelada de rua, não tinha vibração. Então, isso aí eu estou contestando, viu? E não sou pago para defender ninguém aqui, nem diretoria, nem conselho, mas se houve algum erro, se faltou alguma coisa, faltou dentro de campo. Dentro de campo, essa é Internacional. Agora, quanto ao Sub-20, tem que se respeitar a linha de contrato. Não deu certo, o ano que vem procura um outro gestor, uma outra forma, ou toca aqui mesmo o futebol em parceria com o DNE, como outras vezes já tocaram, com comissão técnica daqui de Bebedouro, que tem comissão técnica aqui competente. É o caso do Daniel, do Marquinhos Canteiro, que está no Ituiutaba, trabalhando, está em Minas, no futebol de Minas. O Tene, enfim, todos daqui da cidade de Bebedouro e que tem muita capacidade para tocar aí a equipe Sub-20. Tá certo, Toninho. Missão cumprida por hoje. Missão cumprida. Um bom dia a todos, ótimo fim de semana. Agora você está bem informado. Aqui Ali Notícias. As informações que são do seu interesse. Obrigado pela audiência.